Boa tarde, igreja. Amém? Graça e paz. Queria pedir à igreja, se possível, vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos ler o Salmo 127 e 128. Amém? Salmo 127, 128. Amém? Vamos ler então. Salmo 127 diz-nos o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitar com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera. Teus filhos como rebentes de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoou desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado pelo Teu povo, ó Pai. Que Tu possas tocar, Senhor, cada coração esta noite, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Dá-nos, Senhor, a capacidade e o discernimento, Senhor, para que possamos entender aquilo que Tens para falar aos nossos corações. Para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Se eu fosse dar um título a esta mensagem que eu quero vos passar hoje, seria talvez Família em Apuros. A minha amada esposa ofereceu-me um livro como presente por ocasião do Dia dos Pais, intitulado Pai, um Homem de Valor, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Gostaria de compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem falado ao meu coração através desse livro e juntos possamos meditar sobre esse tema de tão grande importância e relevância para todos nós, que é a família. Falar sobre o assunto família poderá suscitar sentimentos bem diferentes. Família poderá estar associada à alegria, à dor, ao cansaço, à indiferença. Atualmente, na era do imediatismo, não é? Nós vivemos uma altura em que tudo é para ontem. Quando as coisas surgem para nós fazer ontem, já é tarde para integrar, não é? Para entregar. E nesta era, a atenção e o amor é facilmente substituído pelo materialismo descontrolado. As famílias têm sofrido, filhos que estão entregues ao acaso, à sua própria sorte, pais que não têm dado a atenção que eles precisam, pais esquecidos e rejeitados pelos seus filhos, sendo esquecidos na sua velhice, literalmente abandonados. No caso de outros, a busca de status, a procura de uma posição, faz colocar a família em segundo plano. Famílias que sofrem sobre preciosas que podemos utilizar na nossa família. Primeira, a família deve estar edificada em Deus. Porquê? Porquê que a família deve estar edificada em Deus? Porque Deus é o idealizador da família. A família nasceu no coração de Deus. Tanto a família como também o casamento foi instituído por Deus. Por isso, tanto a nossa família como o nosso casamento só poderão crescer sólidos e estáveis se forem edificados no Senhor. Qualquer outro fundamento é frágil e não suporta as tempestades que vão se abater sobre os nossos lares. O casamento
precisa de ser como um cordão de 3 dobras, ou seja, não apenas a união de um homem e de uma mulher, mas sim a união feita e apoiada no Senhor. Porque, como nos diz Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras não se rebenta com tanta facilidade. Deus deve ser o fundamento, o protetor e o galardoador da nossa casa e dos nossos casamentos. A maior necessidade do lar, meus irmãos, não é de mais dinheiro, conforto ou prazer, mas sim da presença de Deus. Porque no lar onde Deus reina, mesmo privado de bens materiais, desfruta do mais importante. O salmista é bem claro no verso 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Quando a palavra de Deus deixa de ser a bússola, a navegação pelos mares agitados da vida torna-se muito perigosa. Segundo lugar, não transformar os bens materiais e o trabalho em ídolos. No verso 2 do Salmo 127, o salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde. Infelizmente assistimos nos dias de hoje muitas famílias se autodestruírem porque estão a substituir o relacionamento por coisas materiais. Há muitos pais que sacrificam a própria família no altar da ganância. É muito triste essa situação. Constroem autênticos palácios, fortalezas económicas, mas muitas vezes ali estão a sepultar o seu casamento, a sua família e muitas vezes os seus próprios filhos. Vivemos uma época onde, infelizmente, as coisas terrenas têm demasiada importância. O dinheiro deixou de ser uma moeda para se constituir um ídolo. O dinheiro, o Deus de muitos nesta geração materialista e consumista. Muitos hoje em dia casam-se e divorciam-se por dinheiro. Outros corrompem e são corrompidos por causa da ganância. Matam e morrem por causa do lucro fácil. Há até quem trabalha honestamente, faça a sua vida honesta, mas vivem ansiosos a pensar no dia da manhã. Como vai ser o dia da manhã? Como vai acontecer amanhã? Como será? Nós precisamos trabalhar. Aliás, nós devemos trabalhar, mas também precisamos de aprender a descansar na providência divina. Se investirmos mais tempo no reino de Deus, veremos com maior alegria o Senhor a cuidar das nossas vidas. Quando buscamos o seu reino em primeiro lugar, o próprio Deus supra as nossas necessidades. Parafraseando Mateus 6,33, se buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Ele mesmo supra as nossas necessidades. O dinheiro não pode ser visto como um fim em si mesmo, mas apenas um meio para suprir as nossas necessidades. Nós devemos usá-lo, não sermos usados por Ele. Temos que torná-lo nosso servente, não nosso patrão. Devemos usá-lo para sustentar a nossa família e ajudar o próximo. Mas como acima referi, nós precisamos e devemos trabalhar. Só não podemos permitir que a nossa dedicação ao trabalho nos vá tirar o nosso tempo que temos que dedicar a Deus e à nossa família. O trabalho pode se tornar um vício nas nossas vidas. Podemos transformar uma bênção em um ídolo. Algo bom e honrado num instrumento de perigo para a nossa própria alma. O trabalho é bom e dignifica as pessoas. Foi Deus quem instituiu o trabalho e é Ele quem nos capacita para que o possamos realizar, porque nós por nós mesmos certamente não seríamos capazes de o fazer. Mas nunca podemos deixar que Ele substitua o nosso relacionamento com Deus e a família, porque nenhum sucesso profissional compensa o nosso fracasso espiritual ou o fracasso da nossa família. O maior tesouro que possuímos não é o dinheiro, nem o sucesso profissional, mas sim um lar, o nosso lar edificado no Senhor. Devemos lutar bravamente pela salvação da nossa família, pois tudo o que juntamos e adquirimos ao longo desta vida vai cá ficar, na hora da travessia desta vida para a eternidade. O terceiro ponto: os nossos filhos são presente de Deus e a nossa maior riqueza. O salmista diz no verso 3: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como verificamos aqui, a nossa herança não são bens materiais, mas sim os filhos. Ele não fala de apartamentos, de carros, mas fala dos nossos filhos. Mas eu tenho a certeza que para nós aqui,
É bem melhor morar numa casa humilde e termos a nossa família unida do que vivermos num palácio em guerra constante. Para nós é bem melhor comer um prato de arroz e feijão do que deliciar-se com banquetes onde há contendas. Os filhos são o presente de Deus, a nossa verdadeira herança. Devemos investir de uma forma especial neles. A dedicação à criação moral e espiritual dos nossos filhos deve ser a nossa prioridade. Nenhuma empresa, nenhum emprego é mais importante do que eles. Nenhum sucesso profissional vai compensar a nossa falta de investimento neles, porque as nossas crianças são o nosso verdadeiro tesouro, a nossa verdadeira riqueza, o nosso maior prazer. Ainda no verso 3, o salmista diz que, além de serem herança de Deus, os filhos são também o nosso galardão. Um galardão, ou seja, uma recompensa gloriosa, uma bênção, a expressão generosa de Deus, da recompensa de Deus aos pais. Porque, meus irmãos, ninguém recebe uma herança por merecimento. Portanto, o nosso chamado é de recebê-la e torná-la frutífera. Ainda já nos versos 4 e 5, ele fala-nos como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que este deles a sua aljava. E eu nesta situação do guerreiro eu queria destacar 3 pontos com os irmãos. O primeiro, os pais devem dar suporte aos filhos. Como todos nós sabemos, já vimos imagens, não é? Um guerreiro, ele carrega as flechas nas suas costas, não é? E nós ao longo da nossa vida carregamos os nossos filhos também, no coração, nos braços, nas mãos. Os filhos precisam de todo o tipo de suporte, espiritual, emocional, psicológico, moral, financeiro, e cabe a nós pais apoiá-los e ajudá-los em vida, porque ajudá-los em vida é amor. 2. Os pais devem preparar os filhos para a vida. Há momentos em que, se a gente os deixar ir por si mesmo, poderá ser uma responsabilidade da nossa parte. Contudo, nós precisamos de saber que nós não preparamos os nossos filhos para nós mesmos. Eles devem ser preparados para a vida. Mantê-los no ninho depois de grandes é desprepará-los para enfrentar os desafios da vida. Os pais devem saber agir como uma águia, que na hora certa sacode os filhos do ninho e empurra para os desafios da vida. O terceiro ponto devemos lançar os nossos filhos em alvos certos. Um guerreiro normalmente não desperdiça as suas flechas. E ele lança-as para bem longe, mas sempre para um alvo certo. Assim devemos agir com os nossos filhos, criá-los na disciplina do Senhor. Nós devemos amar a Deus e incutir nos nossos filhos esse nosso amor que temos por Deus. Devemos criar os nossos filhos para a glória de Deus, para que realizem os projetos de Deus, para que sejam instrumentos de bênção nas mãos do Altíssimo. Os nossos filhos não são troféus da nossa vaidade, mas vasos de honra nas mãos do Senhor, para fazerem a sua vontade. 4º ponto. A família deve usufruir das bênçãos que vêm de Deus. Entramos já no Salmo 128, versos 1 e 2, o salmista diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmãos e irmãs, o temor ao Senhor afasta-nos do pecado, protege os nossos pés da queda. O temor ao Senhor apressa os nossos pés a fugir da tentação, impede os nossos olhos de contemplar o mal, blinda o nosso coração para não cobiçar o pecado. O temor ao Senhor livra as famílias de se assentar à roda dos escarnecedores. O temor ao Senhor, meus irmãos, prepara-nos o banquete da felicidade. Quando vivemos na presença de Deus, podemos viver usufruindo das bênçãos que emanam do próprio Deus. Comemos então o pão que nos é oferecido por Deus. Usufruímos do fruto da graça do próprio Deus. 5º, família ao redor da mesa, o banquete da felicidade. Amada igreja, a felicidade não é um lugar onde se chega, mas sim a maneira como caminhamos. A felicidade não está nas coisas,
mas está nas atitudes. A felicidade não está no ter, mas sim no ser. O salmista, no verso 3, fala da esposa como videira frutífera e dos filhos como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Se a gente imaginasse, com certeza um cenário magnífico, um belo quadro. E aqui vemos a mulher, a esposa, a mulher sábia, que edifica a sua casa. É conselheira, é amiga dos filhos. A mãe tem um papel fundamental na unidade da família. Ela tem o poder de agregar toda a família. É o elo que une e estreita todos os membros da família. Aqui no verso 3 observamos também os filhos ao redor da mesa, ou seja, unidos, participando no banquete da felicidade. E é isso que hoje em dia, mas tem faltado nas famílias. Nós precisamos urgentemente de voltar a ter lares unidos. Vivemos tempos em que as famílias vivem separadas dentro de casa. Filhos refugiados dentro dos seus quartos. Há famílias que se comunicam pelo celular dentro de casa. Muitas vezes mandam uma mensagem para o filho que está lá do outro lado, para o pai, para a mãe: o jantar está pronto, podes vir. É por telefone. Horas a fio nas redes sociais. E muitas vezes não conseguimos ter 5 minutos de conversa dentro de nossa casa. A vida moderna está a tirar de nós a bênção da comunhão familiar. Cada um tem a sua agenda, o seu horário, os seus compromissos. Perdemos o fio à meada. Quando se dá conta, o dia terminou, tivemos tempo para tudo, menos para a nossa família. E quando isso acontece, sacrificamos aquilo que é verdadeiramente importante. Precisamos nos lembrar diariamente que nada é mais importante do que vivermos unidos em família e servindo a Deus, celebrando o banquete da felicidade, com gratidão e louvor a Deus, usufruindo das generosas bênçãos da sua graça. Sexto ponto, e para terminar, a família precisa de ser uma bênção para a nação, igual onde a gente esteja. Suíça, Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, Brasil, onde quer que a gente esteja, a nossa família tem que ser uma bênção. Nós temos que abençoar a nação que estamos. O Salmo 128 termina dizendo que veremos os filhos dos nossos filhos. Ou seja, enquanto uma geração está envelhecendo, a outra está despontando. Enquanto uns caminham para o fim da sua existência, outros surgem no horizonte. E neste caso aqui, esses são os netos, que estendem o olhar para o futuro. E sabemos que Deus continuará a escrever a história através da família. O milagre da vida não cessa no lar. Porque ao mesmo tempo que uns vão ficando com o cabelo branco, tem gente a começar a sua vida. Gente que chora a dor do luto e gente que celebra a festa da vida. Enquanto alguns guerreiros esvaziam a sua aljava, outros estão a enchê-las de flechas. Bendito seja o milagre da vida, que se renova dia a dia na família. A família é o maior canteiro desta terra, pois é dela que saem os seus verdadeiros heróis. É dela que saem aqueles que serão remédio de Deus para curar as feridas da nação. É dela que se levantarão os profetas de Deus para fazer soar a voz da esperança. Invista na sua família. Discipule a sua família. Ore por ela. Ore com ela. Se Deus nos conceder a graça de uma família plantada nele, edificada na sua palavra, esse é o maior presente que podemos deixar à sociedade. Quando integramos nossos filhos à sociedade como homens e mulheres de Deus, estamos a oferecer uma contribuição de grande valor para a promoção da paz e progresso deste mundo. Se você, meu irmão, minha irmã, hoje sofre uma situação no seu lar, ore e busque a orientação do Senhor. Deus certamente se lembrará da sua família. Oro para que Deus nos abençoe, nos dê a capacidade e a sabedoria para guiarmos e trazermos a nossa família sempre nos seus caminhos. Assim seja. Amém.